Saudações, amados irmãos. Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos e que Deus vos abençoe sempre. O tema apresentado: a eternidade. Você é eterno, isto é certo. Onde você passará para a eternidade? Esta é uma pergunta que poucos sabem responder, mas a Bíblia mostra para onde irá os homens quando adentrarem na eternidade. Para entendermos a eternidade, precisamos estudar as Escrituras, a Palavra de Deus. Pois somos todos a imagem de Deus. Temos uma alma que sente todos os sentidos. Na região espiritual, a alma é mais real que nosso corpo físico. Portanto, se o homem reconhecer Jesus como seu único e soberano Senhor e Salvador, melhor dizendo, se acreditar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, pois na eternidade ele era Deus, porém, despiu-se da sua glória e se fez carne e homem, esteve sujeito às mesmas paixões que os homens, contudo não pecou, que morreu por causa da barreira de separação que havia entre Deus e os homens, que é o pecado, e ressuscitou ao terceiro dia. Certo é que tal homem na eternidade existirá eternamente em plena comunhão com Deus. Porém, se não acreditar na verdade exposta acima, existirá eternamente alienado de Deus, ou seja, afastado de Deus. Deus criou o homem para fazer parte de um projeto que estabeleceu em si mesmo, e como Deus é eterno, o homem não pode ser transitório, ou seja, extinguir-se algum dia. Portanto, Deus lhe concedeu algo de si mesmo, o fôlego da vida, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. O fôlego da vida que o homem possui veio diretamente de Deus, o Eterno, logo não se extinguirá, permanecendo pela eternidade. Antes de criar o homem, Deus criou a terra e, depois de criá-lo, delegou-lhe o domínio dela, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Em seguida preparou um lugar agradável para o homem ficar. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado do pó da terra. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. O homem desfrutava do cuidado e da comunhão com Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Gênesis 2:18-19. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. E como era de se esperar, Deus deu liberdade ao homem e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2:16. E lhe mostrou a vida e a morte. A vida era obedecê-lo, ou seja, o homem permaneceria unido a Deus, pois Deus é vida, e a morte era desobedecê-lo, pois a desobediência acarretaria separação de Deus, ou seja, morte. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Enquanto Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, estaria unido a Deus vivo. Se comesse, ficaria separado de Deus morto. A determinação era bem clara: não coma para que viva. Você consegue ver o amor e o cuidado de Deus para com o homem nestas passagens bíblicas. Contudo, Adão não percebeu, porque quando a serpente disse certamente não morrereis, Gênesis 3:4, acreditou na serpente e comeu do fruto. E quem era a serpente? Era um anjo presunçoso que perdeu seu principado justamente porque ambicionou o que Deus havia proposto em si mesmo, e o homem faria parte. Veja o que este anjo arquitetou: subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Mas, veja o que Deus propôs para o homem, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Satanás não queria ser homem, antes queria a semelhança de Deus, pois a semelhança o tornaria maior que os anjos. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Isaías 14:13. As estrelas de Deus, aqui está se referindo aos anjos.
Quando o homem acreditou no que Satanás disse e desconsiderou a palavra de Deus, certamente morrerás, cometeu injustiça. Com este ato, Adão se vendeu como escravo ao pecado e todos os que dele iriam nascer também foram vendidos. Ou seja, todos os homens por causa da ofensa de Adão pecarão, porque todos pecarão e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos estão separados de Deus. E deste momento em diante o homem tornou-se repreensível, reprovado, ou seja, condenado, morto, alienado da vida para sempre, pois possui uma alma que existirá para sempre, mesmo depois de voltar ao pó. Mas o propósito de Deus não pode ser detido, e Deus, no seu muito amor com que amou os homens, providenciou salvação poderosa a seu próprio Filho que despiu-se da sua glória, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2:7. E se fez semelhante aos homens para que o homem tivesse novamente a oportunidade de se tornar semelhante a Deus. Era necessário que a justiça fosse estabelecida no início. Um homem criado sem pecado não creu na palavra de Deus, mas em tempo oportuno, outro homem sem pecado foi obediente à palavra de Deus, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios 15:21. Mas, como isto iria acontecer se todos pecaram? Deus teve que se fazer homem e é por isto que Jesus nasceu de uma virgem, pelo poder de Deus. Oro a Deus para que você possa crer nesta verdade, pois este Deus feito homem, em tudo foi provado, mas também foi aprovado, pois obedeceu a Deus em tudo, até a morte, pelo que recebeu a vida de volta. Ressuscitou dentre os mortos e tornou-se a salvação de todo aquele que crê. E todos os que creem em Cristo são justificados, porque morrem com Cristo, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6:7. E ressurge com ele. A natureza pecaminosa é extinta e o homem torna-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:11. Pois ressurgiu com seu Filho Jesus Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3:1. Se você crer nesta palavra, será salvo da condenação eterna, ou seja, adentrará na eternidade em comunhão com Deus. Vida eterna. Você é capaz de crer em Jesus Cristo? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo e viverá na eternidade. Romanos 10:9. A Bíblia diz que no céu não há alegria maior do que ver um pecador se arrepender. Eu gostaria de dar minha palavra final, e então terminaremos. Gostaria de dar mais uma advertência àqueles que testemunharam a esta mensagem. Quero lançar um desafio e alertá-lo a não aceitá-lo caso você não esteja preparado para ter o Espírito Santo agindo em sua vida. Não quero ser imprudente, apenas quero dizer que você não deve fazer sua confissão de fé sem ter plena consciência do que isso significa. Esse desafio é dividido em duas partes. Primeiro, você não deve mais temer a face do homem. Ele é o ente que mais tenta nos convencer de que não há céu e inferno. Por isso, não tema o homem. Em segundo lugar, você deve falar a todos os seus conhecidos sobre sua nova vida com Jesus, sobre o céu e sobre o inferno que é na eternidade. Este é um grande compromisso. Todos os meus conhecidos que trouxeram outras pessoas para Cristo observavam seu compromisso para com Ele. Não há motivo de mantermos relacionamento com as pessoas sem compartilhar com elas essa gloriosa boa nova que é capaz de salvar as almas do inferno. Conversar com elas, entreter-se com suas presenças e nunca falar-lhes sobre Cristo e sobre a realidade do inferno é um crime contra o Espírito Santo. Todo relacionamento é uma porta aberta para transmitir a verdade que você testemunhou hoje. Isso é óbvio. Se você não está preparado para isso, eu entendo. Mas se você quer esse compromisso com Cristo, se você concorda com o que eu propus, repita comigo: Senhor, eu creio em Ti. Creio em Teu Filho Jesus e em Teu precioso Espírito Santo. Eu aceito o desafio. Eu declaro agora, é isso mesmo que eu quero. Esta é a minha confissão. Não temerei mais a face do homem. Não me deixarei levar pela opinião do homem. Minha reputação não tem importância. Eu repudio o temor ao homem. Testemunharei a todas as pessoas sobre Ti, Senhor Jesus Cristo, pelo resto de minha vida.
E também testemunharei sobre a existência do céu e de um lugar chamado inferno. Não serei mais indiferente, despreocupado. Eu aceito tua palavra. Não temerei, mas abrirei minha boca. É o que eu confesso ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, amados. Fiquem firmes na presença de Deus. Eu recomendo ir a uma igreja evangélica pentecostal. Converse com um pastor a respeito da sua confissão. Ele irá orientar você e abençoar com uma oração de fé, para que seu nome seja escrito no livro da vida, e de lá não se apagará jamais. Senhor, que desça suas tropas por toda esta cidade, nação e planeta, tropas de pessoas que sabem discernir o tempo em que elas vivem atualmente. Um povo que compreende que a eternidade está muito próxima. Um povo que vê claramente a glória do céu e os horrores do inferno. Um povo cuja prioridade é servir a Deus. Senhor, dai-nos da tua graça. Eles confessaram um compromisso com o Senhor, e sem tua graça nada poderá ser realizado. Cremos que tua graça é suficiente para que façamos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Graça, graça, graça seja sobre o teu povo no nome de Jesus Cristo nosso Salvador. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal, e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.